Olá, meus caros estudantes, é um grande prazer reencontrá-los aqui. Pois bem, hoje nós vamos falar especificamente a respeito de uma questão que foi proposta aqui, envolvendo o tema da parte geral. A questão diz o seguinte: Marcos, meu quase xará, visando roubar Maria, a agride, causando-lhe lesões corporais de natureza leve. Antes, contudo, de subtrair qualquer pertence, Marcos decide abandonar a empreitada criminosa, pedindo desculpas à vítima e se evadindo do local. Maria, então, comparece à delegacia mais próxima e narra os fatos à autoridade policial. No caso acima, o delegado de polícia, alternativa A, deverá instaurar inquérito policial para apurar o crime de roubo tentado, uma vez que o resultado pretendido por Marcos não se concretizou. B, nada poderá fazer, uma vez que houve a desistência voluntária por parte de Marcos. C, deverá lavrar termo circunstanciado pelo crime de lesões corporais de natureza leve. E D, nada poderá fazer, uma vez que houve arrependimento posterior por parte de Marcos. Muito bem, vamos conversar um pouquinho a respeito da prática especificamente do crime de roubo, embora não seja esse o principal cerne da questão. O crime de roubo previsto no artigo 157 tem por momento consumativo aquele em que a coisa, a res furtiva, o bem que é subtraído, sai da esfera de vigilância da vítima. E isso acontece depois de ser utilizado como meio para a execução do crime o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa. Pois bem, percebemos especificamente aqui que houve violência, mas nós não percebemos, de fato, a subtração. Nós não percebemos que a res saiu da esfera de vigilância da vítima. Portanto, nós não temos, de fato, aqui a consumação do crime de roubo. Isso é fato, e isso deve ser guardado, isso é uma observação bastante importante. Mas as alternativas que se seguem, ou falando a respeito de uma situação ou de outra, apontam aqui as soluções que poderiam, em tese, ser consideradas para esse caso especificamente. A primeira delas versa a respeito da situação que trata da possibilidade da condição da desistência voluntária, um instituto previsto especificamente no artigo 15, primeira parte do Código Penal. Lá está dito especificamente que tudo o que for feito pelo agente deverá ser considerado até o momento em que ele desistir, e ele somente poderá ser punido pelo que de fato fez. A outra possibilidade, a outra situação que se percebe especificamente, é a condição do arrependimento posterior, esse já previsto no artigo 16 do mesmo Código Penal. Vejam, o arrependimento posterior só pode e deve ser considerado quando a prática criminosa não envolve absolutamente situações de violência ou grave ameaça. Não é o caso, afinal de contas, a vítima sofreu lesões corporais em razão da atitude tomada por Marcos. Muito bem, agora falta saber, já afastada a dúvida a respeito da consumação ou não da prática do roubo, de saber se houve arrependimento eficaz ou se nós tivemos a situação específica da desistência voluntária. Falta saber agora de quem é a competência para dar andamento a esse tipo de situação. Especificamente no artigo 61 da Lei 9.099, nós temos lá a indicação de quais sejam os crimes afetos à competência do juizado especial. São os crimes de menor potencial ofensivo, aqueles que não tenham pena superior a 2 anos de privação de liberdade. Pois bem, encaixa-se aqui dentro dessa condição os crimes de lesão corporal. Entretanto, há uma observação no mesmo dispositivo da Lei 9.099, o artigo 61. Os crimes não podem ter sido praticados com violência ou grave ameaça contra a vítima. Em tese, portanto, isso afastaria a possibilidade de se processar o agente que praticou a lesão corporal por essa via. Entretanto, o artigo 88 da mesma lei especial relaciona 3 exceções à regra envolvendo a questão da violência. São elas a lesão corporal leve, prevista no caput do artigo 129, a situação do constrangimento ilegal, prevista no artigo 146, e, por fim, o crime de ameaça do artigo 147. Mesmo tendo sido praticados com violência ou ameaça contra a vítima, poderão, então, ser processados no juizado especial. A providência, então, ainda na esfera administrativa, policial,
é de que se lavre o termo circunstanciado e se encaminhe todas as informações ao fórum, para que lá se possam tomar as providências que são subsequentes. Deve, portanto, então, o delegado de polícia, diante dessa condição especificamente vinculada à desistência voluntária, lavrar o termo circunstanciado em razão da prática do crime de lesão corporal leve, que foi o que de fato se percebeu até o momento em que o agente desistiu de continuar no seu iter criminoso. Então, a alternativa adequada aqui para essa questão em particular é a alternativa C de casa, aquela que diz: deverá, então, o delegado lavrar termo circunstanciado pelo crime de lesões corporais de natureza leve. Essa é a solução. Essa é, portanto, a resposta correta para essa questão. Muito bem, amigos. Para agora, era o que tínhamos a dizer em razão desse assunto. Espero possamos nos encontrar no futuro para discutir mais assuntos do seu interesse, que com muito prazer poderei abordar aqui com vocês. Até lá!